Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma videoaula do curso de Android. Então nesta videoaula eu vou mostrar para vocês como a gente pode passar informações de uma tela para outra tela. Então imagine que você tem uma tela aqui e alguma informação daqui você quer que seja passado para uma segunda tela. Então no nosso exemplo o usuário vai digitar algo aqui, clicar nesse botão, a hora que ele clicar nesse botão a gente vai abrir essa segunda tela. E nesse campo aqui dessa segunda tela, eu vou exibir uma mensagem de boas-vindas para a pessoa que tiver o nome digitado aqui. Ok? Então construa um layout com crie um projeto novo, coloque dois layouts, né? Um é o principal, que eu coloquei aqui um text view, usei aqui o large para ficar uma letra maior. E aqui o text view só para identificar esse campo aqui. Então esse daqui é um campo do tipo text fields. Esse daqui é o first name, last name, para o usuário digitar o nome. E um botão para o usuário clicar e abrir a outra tela. Nessa outra tela, um text view, onde vai ser exibida uma mensagem, e um botão que ao clicar no botão vai fechar essa tela e voltar para a tela inicial. Então, você pode dar o nome que você quiser, né, os IDs, isso não vai afetar, desde que depois, na hora de programar, você, se estiver copiando o código que eu mostrar aqui, lembre que o ID que você deu pode ser diferente. Então, se você quiser copiar os mesmos IDs, nesse daqui eu coloquei txt nome. Nesse botão eu coloquei como ID BT tela 1. Aí para tela 2, nesse daqui coloquei txt boas-vindas. E no botão coloquei como ID BT tela 2. Ok? Então, agora a gente vai para a classe que controla a tela principal, que no meu caso, na hora que eu criei o projeto, eu dei o nome ao projeto de parâmetros. Então ele criou uma classe chamada Parâmetros Activity, que vai controlar a classe principal. Então nessa classe, a gente vai fazer algo que a gente já viu. Então a primeira coisa que eu fiz aqui foi capturar o botão nome, o conteúdo, o botão onde o usuário vai digitar o nome. Então eu criei aqui um objeto txtview chamado txtnome, um objeto do tipo button chamado bttela1. Então capturei o campo nome e o botão tela1. Aí eu programei o evento clique do botão tela1. Nesse evento, na hora que o usuário clicá-lo, eu criei aqui uma nova intent para poder abrir a segunda tela, e aqui eu coloquei de forma um pouco diferente. Então aqui no botão Android, no arquivo Android Manifest, você tem que acrescentar uma activity para a tela 2. Então se o meu arquivo chama tela 2, a minha classe aqui, eu vou chamar isso aqui também de tela 2. A ação aqui eu coloquei tela 2 também, e categoria default. Então você tem que criar essa nova entrada aqui no arquivo Android Manifest. Então aqui, normalmente a gente colocava aqui entre aspas o pacote ponto nome da ação, né? A gente colocava assim. Então aqui eu coloquei só para mostrar que tem outro jeito de fazer a mesma coisa. Então eu posso criar uma intent passando um contexto, ou seja, onde eu estou criando essa intent, é essa classe, o contexto é essa classe. Então o nome da classe .dis. E qual é a classe que ela tem que executar. Então é a classe tela2, que é a que vai criar a segunda tela. Então aí eu declarei e criei essa intent. E aí, para poder passar informações de uma tela para outra, a gente tem que usar esse objeto bundle. Aí eu declarei esse objeto aqui, declarei o objeto. Aqui eu instanciei ele, eu chamei ele parâmetros. E aqui agora eu posso acrescentar quantas informações eu quiser. Então eu vou dando putString e vou adicionando informações a esse objeto. Então eu vou adicionar uma só. Eu vou colocar aqui, a gente sempre
coloco aqui um par de informações, a chave, que é o nome que eu quero dar para aquela informação, e o conteúdo da informação. Então, na hora que chegar na tela 2, eu vou pedir para pegar uma informação chamada nome. E qual que vai ser o conteúdo? O conteúdo é o que tiver no objeto txt nome, ó, que a gente capturou da tela. Então, o que o usuário tiver digitado. Então, o meu objeto txt nome, getText toString. Então, ele vai retornar uma string, que é o texto que o usuário digitou lá no campo nome. Então, eu criei esse objeto parâmetros, e agora eu vou colocar esse objeto na intent. Então, antes de abrir a tela, eu acrescento esse objeto com os parâmetros, com as informações que eu quero passar para aquela tela. Então, o nome da minha intent.putExtras. E aí é que eu dou o activity, o start activity, chamando a intent tela 2. Ok? Então, isso é o que você teria que fazer na classe principal. Então, captura o botão, programa o evento clique do botão, né, captura o texto que o usuário digitou também, e aí cria intent, cria uma lista de parâmetros, pode ter um ou mais. Então, se você tivesse mais, seria só dar aqui parâmetros, putString, o nome da outra informação, o valor, e assim por diante. E aí acrescenta essa lista de parâmetros a intent, aí depois dá um start activity. Então, o que você vai ter que fazer também agora é criar essa classe tela 2. Então, essa aqui não deve estar criada ainda, você criou o layout, agora você tem que criar essa classe que vai controlar esse layout. Então, se você não se lembra, para criar é botão direito, New Class. Aí, a hora que der criar classe, você tem que acrescentar aqui Extends Activity. E nessa classe, então, você vai clicar aqui com o botão direito também e vem aqui Source, pedir para sobrescrever o método onCreate. Opa, sumiu aqui. Então, create está em algum lugar. Bom, não sei onde está, mas é aqui no botão. Porque eu já sobrescrevi, então ele não aparece na lista. Lá naquela lista só aparece os que estão disponíveis para sobrescrever. Esse daqui eu já criei ele, então não aparece na lista. Então, ele aparece que o método onCreate. Então, a primeira coisa que tem que fazer é o setContentView. Isso ele vai desenhar a tela 2. Aí, eu peguei aquele objeto mensagem, onde eu vou exibir as boas-vindas, que é esse daqui, ó. Eu pego ele, crio uma referência a ele. Aí eu tenho que capturar a intent que está vindo da tela principal, ó. Essa aqui, ó, IT tela 2. Eu montei essa intent, coloquei os parâmetros nela. Então aqui na tela 2 eu estou dando um get intent. Então ele vai pegar e guardar nesse objeto. Aí eu vou testar se não é nulo. Então, se tem alguma coisa nela, aí eu vou criar esse objeto parâmetros, ó, do tipo bundle. Eu declarei o objeto aqui. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando, ó, na tela principal a gente colocou putExtras. Então eu acrescentei essa lista de parâmetros na intent. Aqui eu peguei a intent, agora eu estou pegando a lista de parâmetros que veio com ela e guardando nesse objeto parâmetros. Aí eu estou testando se ele tem algum conteúdo. Se tem, aí eu dou um getString numa informação chamada nome. Então aqui, ó, na tela principal você deu putString e deu o nome de nome a essa informação. Então agora aqui eu estou recuperando essa informação, guardando na variável nome. E aí esse objeto mensagem, que é esse daqui, eu estou setando o texto dele para um outro texto. Olá, aí entre colchete o nome da pessoa, o nome que foi digitado lá, seja bem-vindo. Então isso vai alterar, vai pegar o parâmetro que foi passado da tela 1 para a tela 2 e exibir essa informação lá naquele TextView. Bom, além disso também, ó, eu capturei o botão 1, o botão da tela 2, e setei o evento clique dele para quando o usuário clicar, ele dá um finish. Então vai fechar a tela 2 e automaticamente vai voltar para a tela 1. Ok? Então, acrescente esse código aí e vamos testar. Então vou testar, executar, projeto parâmetros, salvar as alterações. E aqui vou ver aqui no emulador.
Bom, aqui então eu vou digitar José Alberto Mattioli. Ir para a tela 2. Olá, José Alberto Mattioli, seja bem-vindo. Clico aqui, fechou a tela 1, tela 2, voltou para a tela 1. Se eu colocar aqui um outro nome, Fabiano. Olá, Fabiano, seja bem-vindo. Ok? Então, simples, né? Então, na tela 1, você cria um objeto do tipo bundle. Aí você instancia ele. Você coloca uma lista de chaves e conteúdo para cada valor que você quer passar. Você identifica qual que é o nome que você quer dar para aquela informação. Aí você insere esse objeto na sua intent. Aí você inicializa a intent. Dá um start activity. Aí ele vai chamar a tela 2. Na tela 2, você tem que obter aquela intent que deu início a essa chamada. Aí você pega os parâmetros que estão contidos nela, extrai as informações que você quer e aí pronto, manipula ela como uma variável qualquer. Ok? Então, era isso que a gente tinha para ver nessa videoaula. Então, até a próxima videoaula, onde a gente vai tratar de List Activity. Então, é um tipo de activity, né, de tela bem interessante que permite a gente criar uma lista, por exemplo, um menu. Então, facilita bastante a nossa vida. Então, até a próxima videoaula.